Lucas capítulo 8, vamos ler apenas 3 versículos. Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 8, versículo 1, 2, 3 e 1, 2, 3. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Querido Deus, que é teu Pai, a ti toda a honra e toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Por isso, meu Senhor da glória, necessitando do Senhor, continue a falar conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentados, irmãos. Meus queridos irmãos, os irmãos sabem muito bem que ainda existe alguns preconceitos em relação às mulheres na obra de Deus. Existem alguns preconceitos em relação às mulheres na obra de Deus. E isso eu falo isso porque lembro muito bem, eu numa igreja precisava de uma pessoa para poder me ajudar na escola bíblica dominical. E sem entrar em pormenores, mas havia uma pessoa, uma irmã, o nome dessa irmã Regina, uma pessoa muito abençoada, estudada, preparada. E na época eu havia conversado com o pastor presidente que eu estava precisando de uma pessoa que estava na matriz, mas não dei o nome dela, mas ele percebeu e disse: já sei quem é, não vou liberar não, ele vai liberar sim, porque eu preciso dela. Porque era uma pessoa, irmãos, preparada teologicamente, uma pessoa que mesmo após a sua idade não se furtou de continuar estudando, continuou, uma pessoa bem dada, e você faria a pena conversar com ela. E essa irmã, eu tinha problema sim com relação à escola bíblica dominical, mas assim que essa irmã veio, ela, veio a filha e o esposo, e ela assumiu a escola bíblica dominical, a escola cresceu 80%. Mas alguém havia dito, quando eu a coloquei para poder dar aula na escola bíblica dominical, alguns se levantaram dizendo: pastor Alex está sem visão, colocar uma irmã para dar aula, não acredito nisso, não pode isso. Mas aí não tinha resultado deles na época. Eu havia feito a reunião rapidinho e deixei claro por que estavam falando aquilo.
A irmã é uma bênção para poder acabar com esse negócio de disse, fala para lá, fala para cá. Porque a melhor coisa, irmão, quando você vê alguma coisa contra alguém, vai até a pessoa e fala com ela, não fica mandando recadinho nem indireta. E quando chegou a mim, eu imediatamente fiz isso. Eu li e falei, estou sabendo disso, vocês falando isso, não sei quem foi, mas foi falar. Passou-se um tempo, a própria pessoa que falou disse, pastor, quero pedir desculpa, perdão, a irmã é uma bênção. A irmã é uma bênção. Mas isso ainda não aconteceu, não parou. E aqui, quando lemos a palavra de Deus, a gente via que o ministério de Jesus estava voltado diretamente, como diz aqui, na pregação do Evangelho e o anúncio do Reino de Deus. Estavam ali os discípulos com ele, mas a Bíblia fala sobre algumas mulheres que haviam sido libertas, que estavam com demônios. Essas mulheres poderiam, queridos irmãos e irmãs, após essa libertação, se acomodarem, poderiam ficar nos seus afazeres, poderiam fazer uma outra coisa, mas a Bíblia deixa claro que eram elas que sustentavam o ministério itinerante do Senhor Jesus Cristo. Elas que apoiavam financeiramente. E a gente percebe, na verdade, que Jesus não as deixou de lado, não desmereceu aquelas mulheres, porque via nela coragem, disposição de continuar seguindo e servindo a Ele. E mais uma coisa importante, da mesma forma que Jesus corria risco, os seus discípulos também, e elas também corriam risco, porque na época era terrível pregar o Evangelho. Quando Jesus chegou falando, pregando e ensinando, isso incomodava muito as autoridades da época, porque ninguém falava como ele, ninguém agia como ele, ninguém se comportava como ele, e a multidão seguia para onde ele ia, mas sempre pregando a palavra. Mas as mulheres estavam ali. As mulheres não tinham isso para ela como compromisso. E aqui mostra, voltando a ler, também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Duas situações: espíritos malignos e enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com suas fazendas. Então imagine quantas mulheres Jesus podemos lembrar que ele curou. Lucas 18, que a mulher estava há muito tempo corcunda, e era o marido que oprimia aquela mulher, mas foi curada. Seja ela uma das mulheres. Marcos capítulo 5 também, a mulher que há 12 anos estava com fluxo de sangue foi curada, seria uma das mulheres. E entre outras aqui que não estão mencionadas, mas a Bíblia fala de outras que serviam com suas fazendas. Aqui fala só um pequeno grupo de mulheres, porque aqui mostra outra situação importante. Por que Lucas fez questão de mencionar
que era direcionada a homens. Por que fez questão de mencionar essas mulheres, na verdade, numa obra que até então era voltada para homens, quando se falava de lei, de estatuto, de mandamento, quando se falava desse negro, porque no cinema era só homens, não tinha mulheres, mas no ministério de Jesus Cristo tinha mulheres. No ministério de Jesus tinha mulheres. Dois pontos que eu quero levantar aqui nesta noite. Primeiro ponto importante: as mulheres não devem se furtar de se colocar à disposição para fazer a obra de Deus. Sempre há espaço, sempre há lugar, desde que o homem não tem onde proibir ou de impedir. Quem não canta, prega. Quem não prega, ensina. E outros trabalhos que tem, e que as mulheres devem realmente se colocar à disposição para poder fazer aquilo que também para elas foi determinado, que andava com Jesus. O outro ponto mais crítico, e vocês podem discordar se quiserem, não tem problema, mas quantas pessoas, quantas mulheres foram libertas de espíritos malignos, foram libertas de enfermidades, e hoje se assentam no bancos e não se coloca à disposição para servir a Jesus com a sua mão de obra. Pessoas até vendadas, pessoas, se você colocar as suas mãos, colocar, elas vão dar resultado. Mas muitas vezes as pessoas se envolvem com tantas outras coisas, e aí não se coloca à disposição. Falta tempo, falta coragem, falta disposição, falta determinação. Mas o ministério das mulheres em relação ao Senhor Jesus Cristo continua. Eu já, há muitos anos, longe daqui, não foi aqui, muito longe, e adentrei a uma igreja que eu fui convidado, e ali Deus falou muito comigo, mas quem estava pregando era uma mulher. Eu fiquei parado, sentado, ouvindo aquela irmã pregar. Falei, meu Deus do céu, da onde vem tanta sabedoria, da onde vem tanta prudência, da onde vem tanto entendimento? Essa pessoa nunca mais eu vi, mas foi algo que marcou a minha vida. Não aquela mulher especificamente, mas a pregação que ela fez, dada pelo Espírito Santo. Eu fiquei assim parado pensando, me encheu, me alimentou, tratou comigo. Sabe aquela pessoa pegar a Bíblia, lembra até hoje? Ela pregou no livro de Jeremias, do profeta Jeremias. Ele começou a passear para lá e para cá, e a glória de Deus descendo. Era uma mulher que estava pregando. Sabe por quê, meus amados? Porque tem muitas mulheres que se dedicam, elas vão para o seminário, elas estudam, pesquisam. Para que elas fazem isso? Como é que um determinado ministério você tem uma
dedica, você tem uma pessoa que estuda, você tem uma pessoa que pesquisa. Qual é o objetivo dessa pessoa? Será que é somente para poder viver aquilo que está estudando? Não, ela faz isso se colocando à disposição do Senhor. Ela faz isso se colocando à disposição da igreja, para trabalhar para Jesus Cristo. E isso também serve para incentivar outras mulheres. Assim como muitos homens que eu ouvi pregar e serviu de inspiração para mim, e até hoje serve de inspiração. Também a mesma coisa, quando você tem uma pessoa dada a palavra, quando você tem uma pessoa dada a oração, quando você tem uma pessoa dada ao ensinamento, quando você tem uma pessoa dada ao aconselhamento, e essa pessoa é uma mulher, por que deixá-la pegando poeira no canto da igreja? Por que não aproveitar essa pessoa? Por que não trazer para o meio dando-lhe responsabilidade? Meus amados irmãos, é importante a gente entender uma coisa: tem muitas mulheres de Deus que Deus as chamou para uma grande obra, mas essas mesmas têm sido preteridas por alguns ministérios orgulhosos, por alguns ministérios, na verdade, que não valorizam. E outra coisa, muitas dessas mulheres, quando elas se dedicam a fazer, saem da frente, porque dá resultado. Se dedicam, se entregam. Posso falar uma coisa para vocês aqui? Eu sei que mais varões como eu aqui, mas você já deve ter percebido que quando o departamento feminino se propõe a fazer uma festa, alguma coisa, normalmente é assim: se propõe a fazer isso, elas até brigam, até discutem. Não gostei do tecido, esse pano é horrível, esse modelo não gostei. Mas isso é só enquanto a festa não começa. Quando a festa começa, aí funciona. Deus derrama a graça, a bênção. Sabe por quê? Porque Deus vê que, na verdade, a discussão dela se baseia no detalhe, que a mulher é muito detalhista. E aí, discutem, brigam, mas depois no final sempre chegam a um acordo. A festa acontece, as coisas funcionam. Mas quando os varões dão trabalho e não sai nada não, começa, vamos fazer para ir para cá, mas não é o meu resultado, não é o mesmo resultado, porque não há a mesma dedicação. Olha que essas mulheres, elas que sustentavam o ministério itinerante do Senhor Jesus Cristo, eram elas que sustentavam a obra, elas que supriam as necessidades,
Maria, com Jesus, esteve na casa delas. As atenções estavam voltadas para o Mestre. Ainda que uma esteja sentada nos pés para ouvir, ainda que a outra esteja preocupada em fazer um lanche, fazer um almoço, fazer uma janta, mas havia uma dedicação voltada ao Mestre. Afinal de contas, havia uma pessoa especial na casa delas. Elas queriam tratar bem, queriam reverenciá-lo. Por isso, meus irmãos amados, as mulheres, quando você olha na verdade, vou dar algum detalhe aqui, na vida secular, vocês podem ir para lá e para cá, correr o mundo inteiro. Tem mulheres fazendo coisas que era de homem. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo embarcado, e nas plataformas de perfuração tem uma função que era só de homem. Essa função é soldador. E é uma época passada, hoje está tudo mudado. E o soldador, na verdade, tinha que pegar, levantar a alavanca, levantar para lá e a ferramenta subir. Em 1980, uma mulher fora do Brasil, estava aqui no Brasil, na Bacia de Santos, estava lá. Tinha que ver essa mulher operando, capacete, macacão e bota em cima e dando ordem lá. Pega a culha, bota para cá, pega, levantou, leva para lá. Que isso, gente? Como assim? Está podendo? Você tinha que ver. Hoje você vê quantas mulheres têm segurança. Você vê mulheres, sargento, delegado, coronel, tudo por aí. Agora se podem lá fora, porque não podem trabalhar na igreja. Se podem lá fora. Por exemplo, eu conheço uma que ela é pedreira. Ela faz casa, levanta tijolo, faz muro e bota piso. Uma mulher. Quer dizer que então, fazer casa ela pode fazer, levantar muro pode levantar, botar piso ela pode pegar, pode botar, mas não pode pregar na igreja, não pode ensinar na igreja. Quem disse isso? Essas mulheres faziam parte do ministério de Jesus Cristo. E mais, o mesmo ensinamento que os discípulos recebiam, elas recebiam também. As mesmas revelações que nós recebemos de Deus, elas recebem também muito mais, porque são muito mais sensíveis ao Espírito Santo. Quer saber mais de uma coisa? Por exemplo, eu vou citar um exemplo lá no início. Quando foi colocado o nome de Eva, a esposa de Adão, não é um nome comum. É um nome que tem 4 vertentes. Eu vou citar apenas 2. Primeiro, Eva, em hebraico, o nome é Ravá. Ravá traduzindo é fazenda, aquela que produz. Aquela que produz. Primeiro ponto é esse. Ravá, fazenda, aquela que produz. Segundo, esse nome dela, por exemplo, além de Ravá, significa o quê? Contar. O que é contar? Significa que para aquela mulher foi dado a responsabilidade de contar para a sua posteridade como era o Éden antes do pecado. Sabe por quê? Porque mulher
ele é muito mais detalhista. O homem não tem paciência de contar. O homem conta uma história com 5 minutos, a mulher leva 20 minutos e ainda fala, acabou, ainda não, tem mais. Detalhe, detalhe. Por isso, nessa noite, para entender a importância da mulher no ministério de Deus. Como os irmãos sabem, no dia 13, eu não pude estar na congregação lá nas Malvinas. No dia 13, foi segunda-feira, porque era o aniversário do meu casamento, 50 anos de casamento com minha esposa. Mas sabe o que as irmãs disseram? Pastor, pode contar com a gente. Juntou as irmãs todinha, fizeram tudo. E tem mais, fazendo culto e mandando as fotos. Mandando as fotos. Mandando as fotos. Sabe o que é isso? Estamos aqui. Sabe o que é isso? Responsabilidade. Sabe o que é isso? Compromisso. Pode contar comigo, pastor. Pode contar comigo. Vou estar lá. Como que a mulher é importante no ministério? Mulheres, valorizem-se. Ainda que alguns não valorizam, valorizem, porque Deus valoriza vocês. Em nome de Jesus. Glórias a Deus.